quinta-feira, agraciada na presença do Senhor. Hoje vai ser um assunto diferente. Diferente não, uma maneira diferente da live, na verdade, né? Nós vamos estar aqui conversando com o Pastor Carlos e a gente vai estar discutindo, batendo um papo sobre santidade. Muito bem-vindo, Lu. As portas estão abertas às perguntas e questionamentos sobre esse assunto. Creio que vai ser muito edificante, porque é um assunto que a gente está volta e meia, né, pensando, refletindo, o que ser, o que não é. E para a gente aproveitar bem esse tempo, eu já vou convidar o nosso convidado especial de hoje, que faz tempo que eu não converso com ele. Mentira, vejo ele quase. Então a gente já vai bater um papo rapidamente para a gente poder aproveitar bem esse tempo de educação. Vamos ver se ele vai me enxergar. Tá enxergando? Te enxergou? Eu tô te vendo, mas eu não tô me vendo. Quem sabe deva ser hoje um propósito. Propósito grande. Porque o meu orgulho, soberba e arrogância vai ficar por terra. Mas já que nós vamos falar de santidade, a minha beleza não vai aparecer aqui para mim. Mas se vocês estão vendo, não tem problema nenhum. Isso é muito importante. Diminuir, né? É que eu não sei se eu estou bem centralizado aí, tá bem centralizado? Então tá bom, então tá. Ótimo, então vamos embora. Não te preocupe. Tá. Então, gostaria de começar a orar, né? Colocar na presença do Senhor a nossa live e o Senhor venha falar através da nossa vida e usar que vai ser surpreendente, eu creio. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Agradeço, Senhor, por esse dia de trabalho. Obrigado por estar aqui, nesse momento, junto com o Pastor Carlos. Que realmente Tu venha usar a vida dele e a minha vida para nós podermos conversar sobre santidade, Senhor. Porque Tu nos ensina a ser santo segundo a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Então, pastor, vamos lá, né? A famosa pergunta, né? Básica de todas, no sentido de o que é santidade? Da onde ela vem? Por que nós temos que ser santos? E o que isso nos acarreta, né? De viver nesse mundo que nós estamos vivendo, né? Bem avesso disso, né? Na verdade. A primeira coisa é que existe um conceito errado de santidade, né? Vou começar assim, Apocalipse 4:8 fala que lá no céu Deus está sentado num trono e na volta dele estão cantando. E o que se canta é santo, 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 é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Só que pensa assim, né? Muita gente fala assim, Deus é amor. Não, Deus é justiça. Então acham que santidade é simplesmente alguém que é do bem, que vai sempre favorecer, né? Não, Deus é justo, tanto que se você não entrar na santidade exatamente essa, que é a vontade dele, então ele não vai ser bonzinho com você na hora do julgamento, né? Muitas vezes também dizem que santidade é você não pecar. E aí a gente vai entrar mais nesse mérito aí de que é pecado, né? Essa semana eu estava falando com uma pessoa, porque ela ouviu um vídeo de uma ex-mãe de santo que falava que vaidade é pecado, que a vaidade tem entrado na igreja. Só que com isso ela colocou a vaidade como sendo as pessoas que se maqueiam, as pessoas que usam adereços, né, as pessoas que se vestem bem, que essas pessoas todas seriam usadas pelo inimigo. E essa pessoa veio, me questionou, pastor Carlos, o que tu acha disso? Eu digo, não é a roupa que me faz. Obviamente, você não vai se vestir de forma escandalosa, sensualizado, né, uma coisa assim, né, porque isso você faz na intimidade do casal, né. Agora, é muito mais, a santidade ela tem que ser muito mais na nossa mente, no nosso coração, diante da palavra de Deus, que em formalidades,
né? E aí eu falava para esse homem assim, que meu pai pregou em lugares, tipo assim, meu tio foi do exército e pregou entre os índios ticunas no Amazônia, e as mulheres estavam peladas, assistindo o culto. Meu pai disse que aquilo foi tremendamente estranho, mas ele notou que o quê? Para eles, não é pecado, não é problema, era natural, entende? Então, a formação assim de pecado, muitas vezes na nossa vida, de falta de santidade, são por muito mais por cultura e doutrina, né, imposta, do que a verdadeira santidade, que algumas bases aqui que eu tenho aqui, porque, assim, Hebreus 12:14 é um exemplo. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Então, assim, tá, mas que santidade é essa que tu não vai ver a Deus? E esse é o ponto. Se aqui está dizendo que a gente tem que viver em paz com todos, é uma definição assim de não ser encrenqueiro, né? De não entrar exatamente nisso que eu acabei de dizer, nessas doutrinas que às vezes nos ocasiona assim, essa dificuldade de termos comunhão com as igrejas, muitas vezes, né, por causa dessas coisas. A minha igreja pensa isso, a tua igreja pensa aquilo, e fica muito difícil, né? A santidade, na verdade, ela é uma atitude, né? 1 Pedro 1,15, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Então, tudo que eu fizer, eu tenho que pensar o seguinte, eu vou fazer alguma coisa com o Rashid. Como é que o Rashid gosta? Como é que o Rashid não gosta? Isso vai contra a vontade de Deus? Isso vai a favor da vontade de Deus? Quer dizer, se todo mundo pensasse antes de fazer, seríamos muito mais santos, ou seja, muito mais dentro daquilo que Deus quer, do que um padrão humano ou religioso que a gente vê muitas vezes. Mas eu vou deixar tu falar também, tá? Não, mas é isso. Hoje a gente fica muito bitolado, né, nas informações que a gente recebe de pessoas, pastores, doutrina, como, né, como você mesmo disse. Mas eu acredito que as pessoas também, santidade não é aquela coisa, né, do budismo, de se enfiar numa montanha, né, e excluir do mundo, e eu tô santo. Na verdade, o que a palavra de Deus nos ensina e me ensina muito é que tu tem que ser santo no meio da comunidade, né? Ser o diferente no meio do povo, para que realmente o manifesto do Espírito Santo seja visto através da tua vida, da minha, da tua, da nossa vida, no meio dessa comunidade, né? Bem complicada que é. Então, eu vejo a santidade nesse ponto, de nós não nos corrompermos com o mundo, né? Como Paulo nos ensina, né? Nós andarmos na linha, nós andarmos contra a posição do mundo, né? Então, e muitos acham assim, não, eu não posso fazer nada, não posso ir para o shopping, não posso ir para uma balada, eu não posso beber. Não... Claro que tu não pode excessivamente, né? Mas tu pode curtir aquele momento com as pessoas, mas tu não precisa compactuar constantemente. Eu acredito nisso, né? A gente não é um ET, né? De ser diferente, assim. Tanto que hoje eu fiz um stories do meu trabalho de um jeito e aqui de um outro jeito. E aí tem uma amiga que falou, nossa, que diferença. E eu não dei o complemento da resposta, mas eu vou dizer aqui que nós temos que agir como nós somos. Nós não podemos viver de um jeitinho e depois viver de um outro. E isso é enganamento total, né? Então foi engraçado e eu quis quebrar justamente. Quem me segue nos dois vai ver que eu fiz, né, uma brincadeira por causa do virada do mês e tal. Mas é isso que nós somos e temos que ser assim. Nós temos que viver nesse dinamismo, né? E eu já quero acompanhar aqui, a galera que está nos acompanhando tem a liberdade de fazer perguntas, né? A curiosidade sobre a santificação, né? A santidade e tal. Pode ser a parte do corpo, pode ser sexualmente também, né? Como casal, como namorados, enfim, coisas assim. Fique bem à vontade aos questionamentos que nós teremos aqui para tentar responder o questionamento, né?
Tu falou uma coisa, Rachid, que é assim, a pessoa se isolar, né? Mas a santidade, ela não é só diante dos outros. Tu consegue ser santo contigo sozinho, porque não sei se isso aconteceu contigo, mas às vezes tu faz uma prática que tu vê assim que era uma coisa que tu não gostava no teu pai, na tua mãe, e tu faz, porque aquilo é cultural. E você diz, eu fiz que nem meu pai, uma coisa que eu não gostava. Tipo assim, não é uma coisa que levava ele para o inferno nem nada, tá? Não é isso. Mas é o fato de nós temos uma cultura, nós temos um jeito que a gente aprendeu dos nossos pais, ou pela cultura que a gente vive, e muito mais pela religiosidade, porque tu falou uma coisa assim, né, que tu fez eu vi o teu vídeo aí, que tu tá brincando, né, 1º de outubro e tal, né. O que acontece é que em muitos lugares, você ser santo é você ser turrão. Aí tu chega numa igreja, tá aqueles obreiros com umas caras de bode, sabe? Parece que pisaram no pé do cara. Gente, a pessoa chega na igreja, ela quer um sorriso, né? Ela quer alegria, né? Santidade não tem a ver com chorar ou rir, né? Desde que você faça o rir e o chorar dentro da santidade, ou seja, numa normalidade, de algo que não vai te prejudicar, de que não é uma mentira, né? Porque daqui a pouco, aquelas crianças que vão no supermercado, às vezes está no supermercado e vê a criança chorando porque quer um chocolate. Ela está chorando ali, a mãe não vai dar, e a gente vê que a criança está chorando porque ela sabe que ela convence com o choro e o escândalo a mãe comprar o chocolate. Isso não é um choro santo, entendeu? Então, não é, né? Agora existe sim. Eu tô com fome, mãe, começa a chorar de fome, aí é diferente. Claro. Né? Então aí é uma coisa normal. A essência, né? O objetivo muda, né? Lógico. Tu falaste, né, das roupas, né, da vestimenta, isso no primeiro momento, e tem muita questão da intensidade, não é intensidade, é da intenção que a pessoa tá fazendo aquilo. Essa é a palavra certa, a intenção, né? Então, sim. Tu vai te maquiar para quê? Para ficar bonita para você e para Jesus? Ou tu vai te maquiar para chamar a atenção da igreja toda e fazer, né, a bagunça santa, vamos dizer assim? Então, eu acredito que tem muito disso, da intenção como tu tá te preparando para isso, né? Sim. É um ponto muito importante de nós estarmos ressaltando isso, né? E essa criança, esse exemplo bobo e tal, é isso. A intenção da criança é o chocolate, mas como que ela vai ganhar aquele chocolate? Chorando, né? Ela vai dizer, mãe, eu quero chocolate, pode me dar, por favor? Claro que assim ela não vai ganhar também, de qualquer jeito, mas é o jeito de nós chamarmos a atenção realmente, né? É que assim, ó, quando a gente vê a palavra de Deus dizendo que Deus é Pai, e para mim que sou pai, a gente aprende assim o que eu fazia para os meus pais, ou o que os meus filhos fazem comigo, fazem ainda, porque ainda tenho o Paulo aqui comigo, porque se eu sou um bom filho, eu sou merecedor daquilo. Entende? Agora, a semana toda eu passei birrento, reclamando, fazendo bobagem, e chega lá e pede alguma coisa, quer alguma coisa, que tipo de santidade é essa que tu está apresentando diante do Pai? Né? Então, a Bíblia fala, né? Vocês não recebem porque pedem mal. Vocês pedem para o seu próprio prazer. Pede para vocês mesmos. Quer dizer, mesmo que eu peça alguma coisa que seja para mim, mas que é uma coisa que Deus vai saber que eu vou repartir, que eu vou ter comunhão, né? É um prazer quando a gente vê assim, quando a gente tem mais de um filho, né? Que a gente dá para o filho chega em casa, tem um que não foi no supermercado, tem um que foi no supermercado. E eu estou falando tanto do supermercado hoje que eu não sei, daqui a pouco eu vou botar propaganda de algum e ganhar um dinheiro. Mas, mas daqui a pouco assim, você dá o chocolate, mas você compra um segundo chocolate. E o legal é que quando chega em casa, aquela criança que foi contigo, ela vem com os 2 chocolates assim, o pai e a mãe compraram um para ti. Então, isso é uma coisa muito linda, isto representa a santidade.
Porque são atitudes que você faz, conforme aqui 1 Pedro 1,5, em tudo que você fizer, você tem que mostrar santidade. Comportamento, né? Então, vamos fazer uma coisa. Quando Jesus estava aqui, né, há mais de 2000 anos atrás, com seus discípulos, naquele momento de 12, enfim, eles tinham uma cultura, né? O judeu tinha uma cultura de trabalhar, de se movimentar, de cultuar, enfim, a família. E com Jesus, eles não mudaram, né? Realmente eles começaram a ver uma outra estrutura, uma outra maneira de conduta, né? Por exemplo, aquele do poço da Samaritana, que eles estavam cansados depois de uma viagem, todo mundo saiu, deixou Jesus lá parado, sozinho, e veio a Samaritana para conversar. Teve a conversa deles, ok, mas quando os discípulos voltaram, eles respeitaram aquele momento ali, mas se perguntaram por que Jesus está conversando com ela, né? Tem toda uma questão histórica, né, no sentido dos samaritanos não se darem bem, enfim, mas naquele impacto, assim, o que tu acha que a santidade poderia estar na cabeça daqueles caras, vendo já muitos milagres acontecerem, muitos acontecimentos terem, e ver aquele impacto assim, não, só um pouquinho, Jesus, tá ali com a Samaritana, que aquilo ali deve ter mexido muito com eles, né? Com a razão psicológica, com o posicionamento deles cultural, né? E então, quero trazer isso, uma coisa rápida aqui, para a gente bater um pouco. Que o judeu, a cultura e a religião estavam juntas. Então eles não conseguiam separar isso. Obviamente, quando eles viram aquilo ali, porque para saber que ela era samaritana, você olhava assim, é como a gente hoje na rua, tipo assim, você olha para alguém e você, aquele cara é Rastafari. Então é um tipo de vestimento, é um tipo de postura, tudo que era utilizado, né? Então se sabia que era uma samaritana. Obviamente era cultural, então para eles era errado. Como da mesma forma com a gente. Sinceramente, a igreja, eu acho que ela não está preparada hoje para receber pessoas, né? Se entrar um mendigo na igreja, quer dizer, por que o mendigo não pode entrar e sentar ali? Né? Porque para entrar na igreja, para ouvir a palavra, tem que entrar, a não ser que alguém vá, né? Então, claro que para mim, que sei como me comportar na igreja, né? Obviamente eu tomo banho, eu boto um perfume, eu boto uma roupa boa, nada que vá trazer escândalo, né? Mas a pessoa está indo pela primeira vez, você não pode encontrar pecado nela, porque ela ainda está numa, vamos dizer assim, numa santidade de desconhecimento de como funcionam as coisas, né? Eu sei assim que não somente na questão assim de igreja, né? Mas foi muito interessante que quando a gente faz turismo, tem certos lugares que o guia turístico já diz assim, amanhã nós vamos em tal lugar, e nós vamos em certos lugares que não pode de bermuda e não pode ficar sem camisa. Né? E era um lugar quentíssimo, calor. Então, quer dizer, já avisa que os termos, né, de você para entrar naquele lugar é desse jeito. Então eu creio que em todas as situações são assim, né? Da mesma forma como os religiosos chegaram para Jesus e disseram, Jesus fica comendo com esses caras, com esses pobres. E Jesus diz, olha, com vocês eu estou todo dia, mas com eles aí, quer dizer, são posições assim de muito mais do que o que Jesus estava mostrando, era quebrando paradigmas, né? Para aquelas pessoas verem assim que a salvação ela está em primeiro lugar. Vai ter até momentos que supostamente vai parecer que tu está pecando, que tu está quebrando a santidade, mas não, tu está fazendo aquilo para salvar uma vida. Não me vem um exemplo agora, mas são coisas assim que a salvação está em primeiro plano. Jesus sempre colocou isso, em primeiro plano Jesus. Então a cultura e a religião ficaram em segundo, terceiro, quarto, último plano para Jesus em termos dessa
santidade, né? Eu só queria ler mais um texto que está em 2 Coríntios 7:1, que diz assim, ó, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então veja assim, que às vezes as pessoas pensam assim, mas o pecado é só em termos de corpo. Não, é de espírito. Também, porque aqui está dizendo que nós temos que nos purificar de tudo que se contamina o corpo, que se contamina o espírito. E exatamente isso que tu falou assim no início, né? Eu vou me isolar lá num monastério para... Gente, a Deus chamou a gente para comunhão, não é para o isolamento, né? E exatamente para que a gente cresça com os que estão já aperfeiçoados e que a gente ajude aqueles que estão começando. Então sempre tem um ciclo, né, em que a gente vai ajudando uns aos outros. Até me veio agora à memória aquela questão de Jesus realmente ser questionado, né? Comer com eles com as mãos, e Jesus deu a resposta, né? Bonita, né? Não é o que está entrando, o que está sendo pecaminoso, o que está trazendo errado, mas sim o que sai, né? Ou seja, do próprio coração. Então, eu acredito também que outra parte da santidade, ela é implicada no que o coração está cheio, né? Com as atitudes, com os pensamentos, com a tua vida do dia a dia, porque eu acredito também, né, pastor, que se tu anda com pessoas completamente avessas do teu costume de vida, tu vai te comparar com elas e vai dizer, o que eu estou fazendo aqui? Ou tu vai te corromper de uma vez só e eu vou viver isso aqui, porque eu estou aqui há 15 anos, ninguém muda, então eu vou entrar neles, né? É maior do que eu, né, no caso. Mas esse é o ponto interessante, porque se eu vou me encontrar com essas pessoas com a intenção de salvar elas, é uma coisa. Se eu for na intenção de me juntar a elas, é outra coisa. Então essa é uma postura espiritual de santidade, né? A gente tem aqui, está nos ouvindo aqui, eu creio que ainda ela esteja aqui, né? Uma pessoa, não vou dar nome, mas é uma pessoa que trabalha no meio, assim, para salvar no meio da prostituição em Porto Alegre, né? Mas ela vai lá para salvar aquelas pessoas, ela não vai lá para se prostituir com elas, né? Então, isso se chama santidade, fazer a vontade de Deus. Agora, você não vai deixar de se aproximar dessas pessoas por elas serem prostitutas, entende? A palavra do Senhor, né? Que tu tem que amar o pecador, né? Não o pecado da pessoa. Exatamente, exatamente. Então, até teve uma pergunta aqui que eu vou até ler. Então, viver a santidade envolve atitude e pensamentos? Essa é a pergunta. Se a santidade envolve os dois, e eu creio que sim. Sim, acabei de ler 2 Coríntios 7:1, né? Tanto que contamina o corpo quanto o espírito, né? Obviamente a alma, né? Sim, claro. Porque tem coisas que você faz que você está mentindo para ti mesmo. Justamente. Sabe? Tipo assim, eu já aconselhei muitas pessoas, né? Não saberia dizer o número. Mas muitas vezes a gente encontrava as pessoas assim, que dizem assim, vem cá, tu não está enxergando, tu não está conseguindo enxergar onde é que está indo a tua vida com isso que tu está fazendo, e a pessoa está se enganando com aquilo. Ela está prejudicando a si mesma. Então, sim, com certeza. Tem uma pessoa perguntando se está sendo gravado. Depois volta, né? Essa live, né? Sim, vai estar gravado. É interessante que a palavra está recheada dessa questão da mentira, né? Mente para ti, mente para Deus, mente para quem, né? E o famoso profeta Balaão, né? Ele foi corrompido por dinheiro, mas no momento ele não queria dinheiro, ele só queria ir lá falar o que Deus queria que ele falasse. Mas o sentimento dele era realmente pegar o dinheiro do rei e viver a vida dele. Só que Deus questionou, levantou, parou ele em todo momento e o resultado disso foi a morte, né? Infelizmente. Então não tem como enganar Deus, tem como enganar a mim, a você, a nós homens, né? E eu sempre comento a questão também da mentira básica. É muito simples, é só tu perguntar para alguém de manhã cedo, às, sei lá, 7 da manhã, e aí, como é que tu tá? Tá feliz em estar acordado essas 7 horas da manhã aqui, conversando comigo? E a pessoa, no fundo, vai dizer assim, tô. Só que, na verdade, ela tá odiando ficar 7 horas da manhã acordada falando contigo. Mas para ela não questionar e levantar em nenhum momento,
ela vai dizer que sim. Então, é bobinho que eu levantei aqui, mas é verdade. A mentira, ela independe, né, de intensidade. Não existe... Eu aprendi muito com o seu pai, né, o João Carlos Marx, que não tem intensidade de pecado pequeno, grande ou pequeno, grande. Pequeno ou grande pecado. É, É pecado, né? Quem rouba uma bala não é diferente de quem rouba R$ 1 milhão. É pecado igual, né? E tu aham, falou sobre isso, eu queria falar sobre o pecado, porque o pecado também não é só. O pecado é muito mais profundo do que simplesmente errei. sim. Tem uma pergunta aqui da Marli sobre roupa, né? Se ela se veste e se acha bonita, se isso é pecado. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Não é por você se sentir bonita que você deva usar algumas coisas, porque você vai encontrar, dependendo dos lugares, pessoas que estão, tipo assim, para mim não afeta em nada, tá? Eu sou bem resolvido. Mas daqui a pouco tem alguém que está recém saindo de situações com problema sexual, e a pessoa está ali sensualizando, claro, isso vai prejudicar. A pessoa tem que cuidar realmente, né, para que não venha assim a prejudicar outras pessoas, né? É, Tu quer que eu fale sobre pecado? Pecado para mim é o seguinte: pecado é você estar afastado de Deus. Isso que para mim é pecado. Amém. Claro que existem textos na Bíblia, né, onde mostra assim, não herdarão o reino dos céus os mentirosos. Então, enfim, ali coloca algumas coisas, mas como uma base, né, com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Mas aí que tá, como eu te falei, assim, meu pai pregou em países, vamos dizer assim, que lá, naquela região ali da União Soviética, ali, mas não era bem a Rússia, né? Eram outros países assim, que os homens beijam na boca. É comum, não é, né? Beijo sensual, é um beijinho, pá, uma bicotinha, né? Claro, para ele, né? Até o missionário que estava com ele disse assim: olha, pastor, se gostarem dos senhores, vão vir e vão lhe cumprimentar. E eles cumprimentam com um beijo. Aí meu pai pensou, né? Bah, vou fazer a pior pregação da minha vida, né? Brincando, né, claro. Mas, claro, não, depois o missionário falou, olha, ele é brasileiro, não é comum no Brasil. Então eles respeitaram. Mas tu vê uma coisa dessas, aí que tá. O que é comum, né? Agora, a gente sabe que tem coisas na Bíblia que apontam, né, tipo assim, sexo entre pais e filhos é totalmente proibido, mesmo que uma cultura hoje coloque lá que seja normal e seja lei. Não. A Bíblia diz que não é. Então, não importa. Não é, não é. A gente sabe que não é. Né? Então, tem certos pecados que a gente sabe que não é. A minha esposa costuma dizer assim, que às vezes a gente está falando com pessoas que são da Igreja Católica. Todo mundo sabe que não é para ter relacionamento antes do casamento. Na verdade, os católicos sabem disso. Entendeu? Então, assim, não adianta tu querer dizer que são ingênuos. Eles sabem, né? Então, sabem, pronto. Né? Vai fazer o quê? Agora, aí que tá. É um ponto que a gente sabe que a Bíblia pede para que seja assim. Né? Obviamente, se a pessoa praticou antes do casamento, depois casou, aí começa a viver uma santidade e infidelidade, né? Com o cônjuge. Amém, graças a Deus por isso, né? Esse Mas, assunto, né, pastor, de sexualidade, né, falando sobre a santidade, é, até porque, por que existe, por que Deus, né, nos proporciona, nos direcionou a não ter relação antes do casamento e só com o casamento? Que isso é tão difícil de entender e compreender, né? Eu, por exemplo, né, na minha caminhada, eu não conhecia a palavra de Deus até os meus 16 anos e me batizei com 20 anos e mesmo assim, né, tive ações. Mas isso não era tão pesado porque eu não estava tão profundo na igreja como hoje eu estou. Então hoje eu vejo
puxa, eu errei, mas eu não sabia muito, né? Não era aprofundado, não vai ser ministrado todos os domingos sobre sexo, que não é esse o objetivo da palavra de Deus. Mas eu acredito que é um ponto muito interessante de nós estarmos falando sobre isso, o porquê que é errado, né, ao ponto de Deus, que fazer sexo antes do casamento, né? Existem duas coisas na Bíblia, sempre quando eu faço um encontro de casais eu falo isso. Existem somente duas maneiras de dois serem um na Bíblia. Um é Deus e Jesus, né, que são um, que ele fala várias vezes, e a outra é exatamente marido e mulher, que são um. São as únicas duas coisas citadas na Bíblia, porque isso é uma aliança. Tanto que a Bíblia compara, né, a Jesus ao noivo e a igreja, nós, como a noiva, que é este vínculo, é uma aliança, é algo muito significativo. A Bíblia fala que quando você se deita com a prostituta, você fica vinculado a ela espiritualmente. Ah, mas eu não casei com ela, não assinei nenhum papel. Espiritualmente fica vinculado. Claro que existe o perdão de Jesus, eu não estou dizendo que estou vinculado para o resto da vida. Não, não é isso não. Eu digo muito mais agora, tipo assim, eu sou pastor, eu conheço a palavra, eu sou casado, devo ser fiel à minha esposa. Aí vou lá e me deito com uma prostituta. Sabendo disso, para mim a maldição vai ser muito maior do que uma pessoa como no teu caso, que não conhecia. Porque exatamente essa palavra até foi falada para os judeus, que sabiam disso. Porque estava acontecendo muito disso. Direto. Então, este vínculo de homem e mulher é algo muito significativo, muito profundo. A gente ficaria horas aqui falando disso, por isso tem que haver a santidade, né? E tem um versículo lindo na Bíblia que a mulher salva, santifica o seu marido. Olha que tremendo isso. Ah, mas o marido vai ser salvo automaticamente por ter casado com ela que é cristã, né? Não é a salvação, santifica. Por quê? Porque ela dá testemunho. Entendeu? Ela fica dando testemunho. Ele está vendo que é certo. Se ele não quiser fazer, o problema é dele. Aí depois do dia do julgamento, no dia do julgamento eu não vou ser marido da minha esposa no dia do julgamento. Né? Sim. Lá é o Carlos, lá a Débora é a Débora, e cada um se vira, né? Mas em termos do casamento aqui, sim, um dos cônjuges vai santificar o outro pelas práticas, pela maneira, pela fidelidade, né, pelo testemunho. E isso é muito importante. Então, aqui, tem várias gente fazendo pergunta aí, Rachis. Se não anotar, vai fugir. Não, mas é que tá. Justamente isso. Então, fazendo um resumo do não fazer sexo antes do casamento, se eu estou certo, se eu entendi, no ato sexual existe uma unidade entre as duas pessoas. Sim, existe um vínculo espiritual. Um vínculo espiritual. E Deus condena isso porque Ele quer que fique somente com uma pessoa, né? Não com várias. Lógico, é o princípio da fidelidade. Porque a santidade, ela é um conjunto de coisas. O que é a santidade no casamento? É o ser fiel. O que é a santidade na igreja? É o fazer a vontade de Deus. Né? Entende? Isto é a santidade. É um conjunto de situações que me tornam um santo. O que é um santo? O santo não é aquele cara que morre e vira santo. Não. Sede santos como eu sou santo. Sede santos como eu sou santo. Quer dizer, o exemplo dele eu sigo. Então, eu faço as mesmas coisas. Em termos de fidelidade, em termos de... enfim, de várias coisas. Aqui tem Romanos 12, verso 1 e verso 2, que é o tema do culto racional que eu tenho no YouTube, que é, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí que vem uma frase assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. Então eu não vou me moldar ao padrão do... E qual é o padrão do mundo? Gente, a gente sabe qual é o padrão do mundo. Sinceramente, quando eu estava no segundo grau ou quando eu estava na faculdade,
Era direto. Chegava sexta-feira, vamos pro bar, vamos beber, né? E vamos transar, e vamos fumar, e era isso aí, direto. Não é isso, parece que isso é a diversão do mundo. E as pessoas perguntavam para mim, tu não te diverte, Carlos? Eu me divirto. Qual é a minha diversão? Eu me divirto em coisas, mas não são essas. Eu me divirto na época tomando Coca-Cola, hoje eu não tomo mais, né? Eu me divertia tomando Coca-Cola. Qual é o problema de se divertir tomando Coca-Cola? Em vez de ser álcool, né? Em vez de fumar, por que eu não posso me divertir chupando uma bala? Por que eu não posso me divertir chupando uma bala? Então, na verdade, assim, o padrão do mundo parece que não é diversão se você não tiver nessas três coisas. Então, por isso que assim, e isso não é agora. Tu vê em toda a Bíblia, Velho Testamento, tu vê direto. Era sexo, era embriaguez, né? É sempre as mesmas coisas, não mudou, não mudou. Só não tinha o cigarro, quer dizer, não vê o cigarro no Velho Testamento. Mas o resto não muda, não muda, né? Então, é o que diz aqui em Romanos 12, né? Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a santidade te leva a cumprir com a vontade de Deus. É uma tarefa. Eu vi aqui que uma pessoa falou assim que as pessoas acham que é como num passe de mágica a santidade. Deixa eu dizer uma coisa assim para quem escreveu, que eu não sei, eu não estou vendo o nome, porque eu estou vendo só um pedaço da frase. É assim, ó. Quando você invoca Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, automaticamente os teus pecados todos são perdoados. Então, estão apagados, são lançados no mar de esquecimento. Neste momento, diante de Deus, você está santo. Tá? Santo é estar limpo. Só que o que acontece? Aí a pessoa diz assim, mas isso é um processo. Bom, é óbvio que aí você começa a aprender o que é certo e o que é errado, o que é a vontade de Deus, o que não é a vontade de Deus, e sabendo disso, é aí que se torna mais perigoso, né? Quanto mais tempo de crente, claro que eu uso a palavra mais perigoso, mas na verdade é porque a responsabilidade se torna maior. Mas não adianta porque você sabe, todo homem, toda mulher, todo ser humano sabe o que é certo e errado, basicamente, né? Sabe. Exato. Não tem como fugir disso. Não tem. E não importa a religião. Não importa a religião. Não importa. Não importa a cultura, o país, a religião. A gente tem uma coisa dentro de nós que sabe o que é certo e o que é errado. Né? Prejudicar as pessoas é errado. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Depois eu quero ler aqui um texto de Tiago 4, 1 a 10, que fala, né, para quem não é cristão. Né? E depois eu vou ler um texto para quem é crente. Mas é isso, né, gente? Mais alguma coisa? Não, justamente a questão das nossas atitudes, né? A mudança de hábitos e padrões não é fácil, realmente, como a Lu escreveu. Mas nós temos que nos esforçarmos, né, para isso acontecer, justamente. Quando tu falar assim, é difícil, é mais complexo, quando tu se torna crente, né? A palavra também nos diz assim, que no momento que tu conhece a lei e tu erra, ali está o entendimento do pecado, porque se tu não tem lei nenhuma, tu tá livre de fazer qualquer coisa. Mas no momento que existe uma regra e tu passar por cima daquela regra, aí sim tu tá errando, porque existe uma regra, existe uma maneira. Por exemplo, aqui no espaço não pode fumar. Então está explícito isso. Agora, se alguém entra e fuma, ela está contra a regra. E a palavra de Deus é isso. Eles têm os 10 mandamentos, nos ensina o que tem que ser, como tem que ser, e tu sabe. Agora, no meu caso, por exemplo, como eu não sabia da palavra de Deus, eu não sabia o que Deus gosta ou gostava de que eu fizesse, eu estava feliz, porque, né? Mas depois que eu comecei a saber que não é certo e Deus não proporciona essas coisas, caramba, vamos mudar porque eu não vou me prejudicar espiritualmente, né? Até fisicamente, depois entendendo os lados espirituais que acontecem, né? Porque então a gente acha que é uma maravilha, vai lá, tem um ato e acabou aquilo. Mas não, realmente continua o mundo espiritual acontecendo, né? Como tu mesmo disse. Sim, com certeza.
E o mundo tem tantos problemas por causa dessas coisas. Porque quantas crianças sem pai, porque na verdade não tem pai, na verdade tem, né? Mas, enfim. Tiago 4:1. Tiago 4:1 a 10, assim, ó. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não a têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Assim, ó, aqui Tiago 4, verso 1 ao verso 10. Aqui a palavra está falando... Gente, isso aqui serve muito bem para os políticos hoje em dia. Meu Deus. Por quê? Porque aqui está falando, está mostrando o quê? Uma falta total... a pessoa faz guerra. Né? Por quê? Porque a guerra está dentro das pessoas. Eu quero ser melhor que você. Eu quero ser mais bonito que você. Eu quero ser mais rico que você. Eu quero. É uma coisa muito, muito doida, né? A sede pelo poder, né? O poder de Deus, quando ele vem, ele supre o nosso querer ser alguma coisa, né? A gente fica feliz em ser dele, né? E é isso que às vezes as pessoas não entendem, essa questão. Aqui o verso 10 diz assim: humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Quer dizer, olha essa troca bonita, né? A gente se humilha e ele nos exalta, né? Essa é a santidade, né? Quando a gente, não, eu sou assim mesmo, eu sou, é verdade, eu sou. E aceita, né? Aceita. Obviamente, a pessoa que falou assim que a santidade não é do dia para a noite, não, na verdade o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz, domínio próprio, enfim. Todas essas coisas, elas são importantes para a nossa vida no crescimento do nosso caráter. Né? Mas, veja bem, Pedro tinha um caráter forte, caráter fortíssimo. Muitas vezes pisou na bola, mas não é isso que te tira a santidade, não é isso. Porque mesmo nesse ponto todo, ainda Jesus viu nele o potencial de ele cuidar da igreja, né? de ele dar continuidade, depois que Jesus partisse, à obra, à pregação. Né? A primeira pregação dele, poxa, foi tremendo. Então, às vezes as pessoas confundem essas coisas, e a gente não pode confundir. Santidade é você estar profundamente colocado na presença de Deus, dentro da vontade de Deus, não prejudicando ninguém e nem a si mesmo. Né? É difícil... Oi. Acrescentando isso, principalmente a questão da obediência, né? Eu acho que também a santidade, ela tem a consciência de nós fazermos uma obediência perante Deus e fazer o que Deus está te direcionando a fazer. Porque normalmente se Deus e tu vai para a esquerda, não é que tu saiu de ser santo, mas tu está desobediente, né? Aí tu entrou aqui em 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos. Né? Exatamente. Volto a falar como pai, né? A gente sabe o que é bom para os nossos filhos. Esse é um ponto também que eu tenho que ter santidade quando eu falo com os meus filhos, não dizendo para eles fazerem simplesmente o que eu quero, mas falando para eles fazerem o que é certo. Né?
Porque, tipo assim, a Suzane fez engenharia, ela escolheu. Tem muitos pais que, não, tu vai ser médico, tu vai ser advogado. Não, se a pessoa quiser ser filósofo, se quiser, a pessoa tem que, né? Então, decidir. Quando a gente é obediente, é porque a gente está aqui obedecendo a um pai, a um Deus, que ele sabe o que é melhor para a gente. É diferente. Quando ele diz vai para a direita, pode ir porque vai dar certo, entendeu? Aí tipo assim, o meu pensamento, ele é até o momento que Deus diz que não é. E aí então eu preciso mudar. E isso é santidade. Né? Mesmo que Deus te mande para um lugar onde só tem pecadores, né? O profeta foi diante dos profetas de Baal. O que ele estava fazendo ali? Não, ele estava ali porque Deus mandou. Né? Ele estava ali para fazer uma grande eleição. Ah, não, eu não vou misturar com essas pessoas. Não, ele estava ali porque Deus mandou. Então, a gente tem que entender que santidade é a profundidade da comunhão com Deus, de estarmos sempre juntos com Deus. Porque, como eu volto a dizer, desde o início quando eu falei, Deus é santo. Se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que ir indo nessa santidade aí. Claro que Jesus pagou o preço, e que ficou muito mais fácil para a gente. Ficou muito mais fácil. Agora não é o fato que Jesus pagou o preço que eu posso sair fazendo o que eu quiser. Não, né? E aí, tá, tu tocou num ponto muito interessante, que tem religiões que pregam justamente isso, né? Tem. Jesus lá, então eu já tô salvo, então eu vou curtir minha vida numa bagunça total, né? Só contando a experiência do meu pai, né? Para quem está nos ouvindo aí não sabe, meu pai teve uma experiência de morte e ressurreição. Ele teve um ataque cardíaco. E ele teve uma experiência, ele teve um encontro com Jesus. E vou só resumir a parte que Jesus disse que ele tem que voltar. Quando Jesus diz que ele tem que voltar, meu pai pergunta para Jesus assim, tá, mas eu vou voltar, mas depois está garantido aqui minha entrada, né? Jesus olhou bem para a lata do meu pai, né? E disse assim, não, tu vai ter que continuar em santidade. Porque senão tu não entra aqui, cara. Quer dizer, imagina se o João volta do céu garantido com um bilhetinho no bolso, né? Bilhetinho dourado da indústria Wonka de chocolate, né? Não, bilhetinho dourado do céu, tá, vai e faz besteira. Não, eu vou entrar pro céu, tá garantido. Não é assim que funciona. Nem o próprio Deus pode garantir a tua entrada. Por quê? Isso é sério, gente. Porque ele é justo. Deus é justo. Deus não vai colocar quem ele quer. Deus vai colocar quem cumpre. Esse é o ponto. Aí, Deus é bonzinho. Não é assim que funciona, né? Não é assim. Porque senão, é a mesma história dos filhos, né? Pede para arrumar a cama. Um arruma, o outro não arruma. Aí na hora da premiação, tu vai dar para os dois? Não pode ser assim. Tu vai premiar quem arrumou a cama. Por quê? Porque isso é uma forma de ensinar o que não arrumou a cama, que ele não vai ganhar a sobremesa. Sei lá, uma ideia, né? Sim. Não, é bem isso. Lógico. Pastor, nosso tempo está correndo. Tem 10 minutos, assim. Quer fazer uma segunda live, a gente faz. Tá, não. Não, vamos. Vamos até a meia-noite. Vamos até a meia-noite. Termina uma live e começa outra. A gente deixa para as próximas curiosidades. Galera, tá quem quiser perguntar aí, por favor, faça a pergunta. Nós estamos aqui atentos aos questionamentos. Mas indo para o fim, assim, o que tu pode, então, estar nos trazendo através do conhecimento, né, pastor, até hoje na tua vida, de santidade, né? E dar conselhos do que realmente nós podemos praticar constantemente. Uma vida cristã, claro, hoje eu sou pastor, então eu preciso me vigiar mais. Primeira coisa, a gente precisa se vigiar, tá? Porque antes, como pecador, não que eu me lembre disso, porque eu nasci num lar evangélico, mas sim, sou pecador, obviamente.
mas o fato assim de a gente muitas vezes cuidar da vida dos outros. A gente precisa cuidar da nossa vida, nos vigiar, né? Se todo mundo se vigiasse, o mundo seria melhor. Então eu me vigio muito. Eu me vigio, primeiro, já conhecendo a palavra de Deus, né? Então você que está me ouvindo aí não conhece a palavra de Deus, vai estudar, vai estudar, vai ler, né? Ah, mas a Bíblia é chata. A Bíblia é chata demais, né? Para quem não entende. É a mesma coisa que pegar um livro de medicina. É chato. Imagina, eu vou pegar um livro de medicina, vou ler, não vou entender nada, né? Mas vai se tornar agradável se eu começar a me interessar e querer ser médico. Mesma coisa. Então, você quer ser cristão, você tem que ler a Bíblia. Não adianta, não tem outro jeito, não. Então, começa a ler a Bíblia, começa a conhecer, e aí começa a perceber qual é a vontade de Deus. Então, você vigia, né, pela sua vida, primeiramente, tá? Depois você vigia para dar bom testemunho, né? E em terceiro lugar, você vigia porque você quer entrar no reino dos céus. Então são três coisas importantes, né? Você não quer ficar de fora. Imagina, né? Cuido da minha vida, cuido da vida dos outros e não cuido das coisas de Deus. Então não dá, né? Então eu resumo assim a minha vida que eu fico me vigiando. E mesmo assim, às vezes eu não consigo, né? Às vezes eu não consigo. Não que eu seja um grande pecador, mas às vezes tem certas coisas que numa brincadeira, eu sou muito brincalhão, o Rachid me conhece, quem me conhece. Às vezes numa brincadeira, poxa, para mim é brincadeira, mas para ti não é. Se você não me disser na hora, eu não vou saber. Entende? Então, assim, daqui a pouco, depois de uma semana, um mês, aquela pessoa ficou magoada contigo, de puxa, por que não falou na hora? Então, a santidade também é você buscar, por isso que você vigia. Se você me disser alguma coisa que eu não gostar, eu vou te chamar e dizer assim, pô, Rachid, não leva a mal, mas eu não gosto disso. Eu não gosto. Porque tem que haver também a franqueza, né? É como um casal. Casal, eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Eu estou casado aí há mais de 26, sei lá, 27 agora. Perdi as contas, Débora vai bater em mim. Não acontece isso, não acontece. Mas é uma pessoa maravilhosa. Mas eu já sei o que ela gosta, ela sabe que eu gosto, né? E eu sei o que ela não gosta. Ela sabe do que eu não gosto. Para que eu vou insistir em coisas que ela não gosta? Então, existe muito problema no mundo porque as pessoas insistem no mesmo erro. Não estão cuidando, né? Amém. Glória a Deus. Que bom, pastor. Eu fico feliz, sim, por o esclarecimento. Creio que muitas pessoas estão nos ouvindo aqui e estão tirando essas dúvidas, né? Eu acho que em todas as áreas, seja a parte física, seja espiritual, seja o ato com casamento, antes, depois, durante, enfim. E é um assunto que realmente ele abrange muitos cuidados, né? Então, a santidade não é realmente só se excluir do mundo e viver o teu quadrado. É viver com todo mundo e saber se diferenciar no meio dos seus, né? E realmente essa questão que tu trouxe agora por último, eu acredito muito na compaixão, né? De ver a pessoa, ver que tu fez algo errado e chegar no cantinho e dizer, olha, o que eu fiz, né? Quero te pedir perdão, porque eu não sabia, não te conheço e tal. E ali haja uma unidade. Agora, tu não faz isso, tu não chega nisso, tu não vai melhorar. A pessoa que está braba lá contigo também não vai melhorar, porque ela vai deixar passar a situação toda. E vão viver a vida, né? Então, isso realmente tem que ter a unidade dos dois. E a questão do exaltar, como tu falou, João também 3,30 fala, né? Que Deus seja exaltado e nós sejamos humilhados e aquela famosa frase, os últimos serão os primeiros, e é bem isso, porque Deus exalta aquele que se humilha, né? E me lembra também a passagem aquela qual, quando tu está numa mesa, tu foi convidado pelo dono da casa, e tu vai lá e tu te senta em qualquer lugar.
E a palavra diz, fala contrário totalmente no sentido assim, não, espera o dono te convidar a sentar, porque o lugar que tu está sentado não seria para você e tu vai ser desonrado. Então espera, fica no teu cantinho, fica lá atrás, que aí quando tu for trazido para estar junto, a gente, né? Eu estou mostrando o livro aqui porque tem um cara que disse que ainda vai ler o livro do meu pai. Está aqui o livro do meu pai. Ó. Se quiser, entre em contato. Então, eu queria te agradecer, pastor, mais uma vez, por um papo. A galera queria muito, mas o Espírito Santo fala assim, não, deixa para depois. Então, esse assunto vai ficar aqui na live, no meu stories, na minha página. Então, todos vão ter acesso a estar ouvindo novamente, discutindo. Mas, enfim, pastor, eu queria te agradecer mais por essa oportunidade, né, falando sobre esse assunto que eu gosto muito. Eu tento viver isso, eu tento realmente me separar do mundo, mas ao mesmo tempo me entranhar nele, né? Porque a gente vive hoje aqui, né? Em cidades, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil e tal. E nós não podemos ser diferentes disso, né? E realmente a busca, né? Tem um versículo que diz, irai-vos, mas não pequeis. Cara, irar é uma coisa da gente. A gente fica bravo. A gente se irrita. O caso é o seguinte, fica e contém, entendeu? Não vai à via de fato, né? Então, a Bíblia ela fala de tudo, não tem escapatória, né? A gente não escapa de nada. Por isso que eu digo assim, tudo é lícito, mas não convém, irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, são situações em que a gente tem que ter o controle. É uma das partes do fruto do Espírito, que é domínio próprio. É a parte mais difícil, eu acho. Mas a gente precisa ter, né? Para não sair da santidade. Né? É o controle, justamente. Então tá, pastor, Deus abençoe e nós vamos... Que triste eu terminando, triste. Um outro momento. Só um pouquinho, já separa uma para mim, pastor, que eu quero. Ah, já tá bem. Cris, anota, valeu. Vamos separar. Deus abençoe, Rachid, muito obrigado pela oportunidade. Eu também vou colocar essa live lá no Culto Racional, se tu me permitir. Claro. Né? E vou aproveitar. E até o final do ano eu tenho que postar mais 12 vídeos, né? Que toda quarta-feira eu posto. Então, já fiz hoje o da próxima quarta-feira. Então, aí depois vai ter 12 vídeos pela frente. Aí já tem um teu, aí já fica só 11. Facilitou para mim. Obrigado. Então tá bom, pastor. Deus abençoe e bom descanso. Obrigado, querido. Tchau, tchau. Tchau. Então, galera, mais um culto maravilhoso. Eu acredito que foi muito edificante na minha vida e creio que na tua vida também. O pastor Carlos tem um canal no YouTube, Culto Racional. Sigam lá. Ele está lançando toda semana vídeos sobre o Espírito Santo, sobre cultura, enfim, muitas informações seguidas. Então, esse stories vai estar aqui, à tua disposição. E toda quinta-feira, às 8 da noite, estou conversando com alguém, trazendo um assunto sobre testemunho, sobre mudança de vida, ou algum assunto específico como foi essa. Né? Então, Deus tem direcionado e eu tenho ficado muito feliz por isso. Tá bom? Vocês tenham uma ótima semana, um belo final de semana e até a próxima quinta. A paz.